Hoje o Saúde e Bem-Estar tá assim perfumado. Um sabor aqui que eu já dei uma provadinha, mas eu falei que eu quero provar para vocês verem a minha satisfação de estar hoje aqui com a Kelly Cato. Eu tenho uma história de amor com a Kelly. Eu sou uma fã, eu sou muito fã da Kelly, já tem um tempo, eu a sigo porque através da escola Menu eu vi umas aulas que você estava dando aqui, passei a seguir a escola, passei a seguir você, e num belo dia, gente, é uma história mesmo, eu teria que contar. Eis que encontro Kelly em São Paulo, né? Ela foi a um curso, eu também, eu pedi para dividir uma mesinha com ela e a gente começou um papo aí de fermentação. Tá? Então, Kelly, seja bem-vinda. Obrigada. Ao Saúde e Bem-Estar, aqui, né? O Face TV da minha amiga Lu Almeida. Eu estou muito feliz mesmo de estar com você, porque eu te persigo, né? Você está no Brasil, você está em Londrina, e a Kelly é uma pessoa que ela tem viajado bastante. Na verdade, ela quase não fica aqui em Londrina, tá? Ela vai falar a especialidade dela, porque é um nomão, e eu não quero errar, tá? Eu sei que é uma parte técnica, desde equipamentos aos produtos, né, que são usados na panificação. E já ela vai contar tudo para vocês. Mas o que eu queria dizer a vocês, que talvez vocês estejam se perguntando o que tem a ver panetone, pães e essa fermentação com saúde e bem-estar. Gente, tem tudo a ver. Porque nós, numa breve conversa, ela me deu uma aula de fermentação que eu fiquei assim, hã? Então assim, eu posso comer o pão, foi o que eu disse a ela. Porque o fermento, né, Kelly, o pão, ele passou a ser um vilão. Sim. Não é? Sim. E aí, numa conversa, a Kelly conseguiu desmistificar pra mim. E eu guardei isso, um dia eu vou passar, ela vai dar uma aula de fermentação. E quem tem receio de comer o pãozinho, gente, pode comer o pãozinho. Não tem problema algum, né, Kelly? Não é qualquer pãozinho, mas quando a gente sabe a origem de como foi produzido esse pão, podem comer tranquilamente. Que o vilão não é o pão, todo mundo, o glúten é o vilão, não é o glúten. O grande vilão do pão é o tempo de fermentação. E esse tempo de fermentação, eu já ouvi falar do pão natural, do pão artesanal, mas aí entra sempre essa questão do glúten. Sim. A farinha branca, né? E eu queria que você explicasse, pode partir de onde você achar que é legal você falar, tá aqui, gente, ó, ela deixou 3 tipinhos aqui, e a Kelly, ela vai tentar, tá? Dar uma aulinha para quem tá aí assistindo, o que é o que acontece, né? Essa reação química que tem, que até mesmo, você me falou, Lu, dentro de nós, sim, acontece uma reação química também. A gente é o tempo todo reação química. Exatamente. Nós somos, tá? É assim, ó, basicamente o que a gente tem no mercado hoje, que a gente encontra, se a gente for no supermercado, padaria, a gente vai encontrar 2 tipos de fermentos. Hoje básico, que é esse aqui, que é o fermento biológico fresco. Ó, eu vou pegar aqui. Vende em quadradinhos de 15 gramas, que é tá? Esse é o mais comum, tá, né? E tem o fermento biológico seco, que é aquela versão mais desidratada. Aquela de pacotinho. Isso, né? tá? Então, esse aqui que é aquele que nós encontramos na geladeira refrigerada? Isso. Antigamente a gente comprava por peso, hoje já vende em quadradinho, mas basicamente esses 2 fermentos são a mesma coisa, a diferença é que são desidratados. E, tá? esse daqui? Esse aqui é um fermento de ordem, eu diria assim, fermentação selvagem, tá? Por quê? Muitos conhecem como levain, como fermento natural. Eu trato desse fermento selvagem. Por quê? Ele depende do ambiente que eu estou para acontecer o que a gente chama de contaminação, e água e farinha, só, e tempo. Esse aqui é o fermento da vovó? É o fermento da vovó. Gente, eu senti o cheiro e olha que engraçado, me levou ao passado, remete ao passado esse cheiro. Então, e esse fermento aqui, ele tem outras versões, daí alguns conhecem como fermento de garrafa, fermento de litro, tá? É o mesmo fermento, só que assim, esse aqui, o meu, tá bem seco, porque eu não uso com tanta frequência, então eu guardo ele bem seco. E como que você armazena esse selvagem? Refrigerado só. Só refrigerado? Só refrigerado. Só. Tá? E eventualmente eu faço
o refresco ou a alimentação do fermento. Entendi. Então, assim, e era de muda? Você lembra que antigamente a gente ganhava a muda? É exatamente isso. Ainda permanece, tá? Permanece. Se você, por exemplo, se você resolver começar a fazer pão e não quiser começar do zero, que é basicamente água e farinha, você pega um pedaço desse e começa água e farinha mais um pedaço desse. Tá? Kelly, e assim, hoje tem uma coisa muito mística hoje aí no ar, que é essa coisa do pão orgânico. O pão, não sei, De fermentação natural. fermentação natural. Se você não comer, você vai passar mal. Me conta. Vamos lá. Ó, o grande problema está no uso e aplicação desses fermentos, tá? Porque assim, ó, todos os três são de ordem natural, tá? Tanto o seco como o fresco, ele é de ordem da cana-de-açúcar, tá? Ele tem um nome super comprido, enfim, é a mesma coisa, tá? E aquele fermento ali, o outro que é o fermento natural, ou selvagem, ou espontâneo, ele começa a partir de água e farinha. Ele pode começar a partir de batata, maçã, abacaxi. Desde que dê para fermentar. Desde que dê para fermentar. Entendi. Tá? Então, assim, qual a diferença entre eles? Um eu produzo, os outros dois são industrializados, mas são de ordem natural. Ou seja, gente, não tem erro algum. Exatamente. Não tem errado. Não. É a forma com que você usa que dá o erro. Exatamente. Né? Vamos lá. Então, assim, ó, o que acontece? O pessoal fala assim, eu compro pão na padaria, eu como pão, ou eu compro aquele pão de pacote, eu como uma fatia e passo mal. Aquilo fica pesando. Abdômen distendido, isso, forma gases, enfim. Por que isso? Porque hoje nas indústrias e nas padarias, tá? Pela nossa correria, por a gente não ter mais tempo de produzir pão em casa, os pães estão fermentando em menos de 2 horas. Nossa, e qual o tempo? Depois vamos chegar no tempo, que eu já estou acelerada, Sim. né? Eu já estou assim, se tem um tempo, qual é? Mas vamos lá. Vamos lá, um tempo assim, legal, bacana pra gente trabalhar, é no mínimo 4 horas para começar a ficar bom, tá? Entendi. Pra falar assim, ó, ficou excelente a partir de 8 horas. 8 horas 8 horas fermentando. Fermentando. A massa ali pronta. Isso, então vamos aplicar, ó, panetone. Na indústria, com menos de 1 hora, a gente tem o panetone pronto. Poxa. Tá? Fazendo massa, fermentando, assando e quase embalando. É o problema da grande escala, né? Exatamente. Eles precisam produzir muito. Exatamente. Se a gente pensar artesanal, esse eu produzi na minha casa sem recursos, digamos assim, máquinas especiais para fazer panetone. Pelo menos comecei a produzir ele na quarta-feira à noite. Uau! Porque eu comecei fazendo fermento, um dia para fermento, um dia para fermentar, outro dia para eu rechear, fermentar novamente e assar. Olha isso. Então a gente está falando de 3 dias. O que eu tenho aqui é só sabor, eu não tenho mais trigo para fermentar. Essa é a diferença. Todo o processo já ocorreu, ficou uma massa leve. Isso. Né? No sabor, você conseguiu chegar ao sabor, né? Sim. É levemente adocicado. Sim. E pode comer que não vai fazer mal. A gente tem que ter um parâmetro assim, tudo que a gente come em excesso faz mal. É verdade. Essa é a grande questão. Eu gosto muito de panetone. Eu tava assim enrolando já aqui, porque eu tenho uma loucura por época de Natal. Eu acho assim que tudo fica lindo, né? Você viu, você botou um panetone, Sim. Você decorou, pronto, a nossa mesa aqui tá um espetáculo. E eu sou fã do panetone. Tanto que quando a gente falou em pão, ela tinha um panetone guardado que ela estava levando para alguém que eu não me lembro. E eu falei, Kelly, o panetone? Não, já está vendido, é uma encomenda, enfim. E sempre eu perguntava do panetone. Eu até brinquei, vamos dar uma descontraída, eu vou contar. Eu falei, gente, graças ao padeiro italiano, o tal do Tony... O tal do erro do Tony. O tal do erro lá do Tony, criou-se o que? Um panetone. Sim. E viralizou. Hoje, todas as famílias, hoje, gente, acho que no mundo, não é, Kelly? Sim. No mundo hoje. Assim, números, tá? Depois da Itália, né, no norte da Itália, especificamente em Verona, que foi muito famosa a produção do panetone. O Brasil, se não me engano, é o segundo maior exportador de panetone no mundo. Isso. E o brasileiro nem tem a receita original, né? Tem, mas assim, a gente já tentou várias vezes reproduzir,
Mas assim, eu não sei, por conta da fermentação natural, né, os tipos de fungos e bactérias que estão compostos ali, ele é muito local. Ele não consegue, eu não consigo trazer uma isca que a gente chama, eu até trouxe da Itália, e manter ele na mesma forma como ele funciona lá. Ele funciona lá. Eu te acompanho e vi que você esteve na Itália por tempo. E você foi lá para se especializar. Foi para pães ou foi a passeio? Não, eu recebi um convite, na verdade, de um pessoal da família da farinha italiana, né? E eu recebi um treinamento de panificação e um dos pães que nós fizemos o treinamento foi o panetone. Panetone. Isso. Eu ainda não falei para vocês qual é a especialização da Kelly. A gente está aqui, a gente já entrou no fermento, no panetone. Bom, a Kelly, você é uma especialista em equipamentos. Isso. Né, você... Eu trabalho com uma empresa como consultora técnica em equipamentos para padaria e confeitaria de média e alta escala, tá? E a minha formação de escola em padaria e confeitaria já é em aplicação em tecnologia de ingrediente, tá? Entendi. Basicamente, o que é isso? Sou consultora especializada em padaria e confeitaria, tá? Em produtos de padaria e confeitaria. O que é isso? Tá? Eu estudo, por exemplo, o que uma gema de ovo ela vai repercutir no meu produto. Legal. Hoje nós temos a gema em pó? A gente tem gema em pó, pasteurizada, que vende em caixinha igual ao leite, né? E a gema in natura. E é a mesma coisa, Kelly? Eu sempre tive essa curiosidade. Não. Quando a gente pasteuriza, de alguma forma, tirando do in natura, que a gente chama, principalmente o pasteurizado, ele sofre uma alta elevação de temperatura, ele chega no limite, Sim. até não ficar cozido, e depois ele sofre baixa temperatura. Entendi. Para que isso? Para eliminar qualquer tipo de fungo e bactéria ali que possa promover alguma contaminação. Entendi. Tá? Então, todos os produtos que sofrem cocção, no caso de pães, a gente não vai ter esse problema, desde que a gente sabe que tem alguns fungos que não morrem, bactérias que não morrem em alta temperatura, por exemplo, de assamento de pão, tá? Mas basicamente, se você conhece a origem dos seus ingredientes, quem é o produtor do produto que você consome, você não vai ter, a princípio, problema nenhum. Eu tenho uma curiosidade, né? Então, a questão da fermentação, então, a gente já sabe que o que faz mal não é o fermento e sim o tempo. Isso. Né? Porque hoje as padarias, eles produzem em grande escala, Isso. desde o pãozinho francês Isso. a um pãozinho mais elaborado. Então, Exato. eu acredito que as padarias hoje, em 1 hora, consigam, de repente, aí 500 pães, 600 pães, assim. Vamos lá, em fast food, tá? Eu visitei uma fábrica de fast food, 30 mil pães hora, tá? A produção de 30 mil pães hora. Esse pão congelado, do tempo de descongelar e assar, foi 1h20. Meu Deus. Olha Tá? aí, gente. Então, assim, o que eu digo? Gente, vamos tirar essa coisa que eu falo, eu até brinco, assim, tem algumas pessoas que são muito chiitas, porque a primeira coisa que vem perguntar é assim, isso aqui é de fermentação natural? Gente, tudo é de ordem natural, não importa a origem do fermento. A diferença é o tempo que eu estou fermentando. Existe sim, tá, algumas vantagens de utilizar o fermento não comercial ou não industrializado. Sim. Tá? Que é o quê? Esses dois aqui, tá? Que são Saccharomyces cerevisiae, que é o que a gente sabe de fermento de pão. Tá? Basicamente, o que ele vai fazer no pão? Ele vai produzir álcool e gás, tá? CO2. O fermento natural, além de produzir gases, ele vai produzir um negócio que a gente conhece como lactobacillus, tá? Então, a diferença de um para outro, esse é mais vantajoso mas se eu não tiver este fermento e quiser usar aquele para fazer um pão, você pode usar, respeite o tempo de fermentação. Me fala uma coisa, assim, gente, não tem uma dona de casa, enfim, que nunca tenha comprado um fermento desse, Sim. né? E por que existe, não sei, minha mãe sempre dizia assim, olha, se você passar muito lá para crescer o pão, ele vai ficar com gosto de fermento. Fica amargo. Por que isso? É um ser vivo. Quando a gente tem muito fermento, a gente está criando colônias. Sim. Tá? Pensa assim, ó, uma população.
ele cresce, dobra assim, ó, eu tenho 1, vira 2, 2 vira 4 e assim, cresce de forma aritmética, tá? E geometricamente, vamos lá falando de matemática um pouco, também acontece. Então, se eu não dou alimento para esse fermento, ele vai produzir o que? Ácido. Ácido. Olha aí, gente. Tá? Então, ele vai azedar a boca da gente. É isso que acontece. Então, quando a gente pensar em fermento, eu não preciso, se eu começar a colocar para 1 quilo de farinha, eu colocar 1 grama de fermento, que é muito pouco, tá? Do fermento fresco, por exemplo, isso vai fermentar por pelo menos 5 horas. Nossa. Excelente, não tem problema. Quanto mais eu fermentar, lógico que eu tenho que observar a questão de textura, de sabor, se o meu trigo aguenta, que trigo é uma outra conversa. Eu já ia te perguntar sobre farinha. São 2 coisas importantes, tá? 2 pilares na planificação, fermento e farinha. Uau. Tá? Então hoje a gente fala de fermento. O fermento, se a gente souber aplicar isso de forma adequada, ele jamais vai ser amargo, ele jamais vai ser algo desagradável. Eu te garanto que hoje, se você pegar, se a gente conseguisse, eu não consigo comer, tá? Mas se a gente conseguisse comer um panetone numa sentada, eu posso te garantir, esse você come inteiro, sem ter o problema de, tô estufada. A gente vai ficar estufada pela quantidade. Não vai dar azia, gente. Isso. Olha isso. Se você comprar um industrializado, depois que você comer isso, você não vai conseguir comer pelo tipo de conservante que tem. O que eu estou usando aqui é só conservante natural, que chama-se fermento espontâneo. Gente, vou ficar até com pena de vocês, mas as únicas pessoas que irão provar este panetone da Kelly Cato são os meninos da equipe e nós aqui da escola. Sim. E olha, eu perguntei, Kelly, você vai produzir esses panetones agora em dezembro? Não, tá de mala pronta para a Itália. E vai agora? Vou agora em dezembro, só volto em janeiro. Olha aí, gente. Vocês acreditam? Não, eu falei tanto para as pessoas, olha, a Kelly vai falar de panetone, de chocotone, enfim, de pães, e pro final do ano provavelmente a gente vai conseguir encomendar com ela. Não, nós não vamos. Era o meu plano. Na verdade, assim, eu queria muito produzir pro final do ano, realmente, para comercializar. Ele tem uma validade, claro, porque como eu não uso conservante químico, né, só uso de natural, de ordem natural, eu não consigo mais que 15 dias. Então, e eu com a minha vida de consultora técnica, eu acabo viajando porque eu dependo da agenda dos meus clientes. Então, infelizmente, eu não consegui. Foram poucas pessoas que conseguiram. Kelly, você é uma das únicas mulheres nesse setor, né? No meu setor, sim. Que vai para a padaria, que entende de equipamentos. Na verdade, sim, a gente encontra muita mulher, eu não sei o nome que eles usam, eles são técnicos, eles são consultores técnicos, mas eles são consultores que fazem produção. Eu não faço produção, eu faço consultoria. Eu vou te ensinar a usar o equipamento e ensinar você a produzir com esse equipamento. Olha isso, gente. Né? Peguem a dica aí, o pessoal da panificação que está nos assistindo, podem sim entrar em contato com a Kelly na desculpa de comprar o equipamento. Né, Kelly? Sim. Porque a sua consultoria vem através do equipamento. Isso, tem uma equipe por trás que faz a venda, né, e eu faço a entrega técnica. Entendi. E aí eu acabo eventualmente fazendo uma consultoria ou outra para algumas pessoas. Gente, vocês podem seguir a Kelly no Insta, que assim, vocês vão ficar com muita vontade. Ela mostra todo esse processo da massa pronta, a textura. Sim. Eu vi um vídeo teu que eu não acreditei que você chegava com a massa naquele ponto. Chega. E isso é esse carinho, né? Tanta destreza assim, é muito tempo, ela se dedica muito tempo aos pães, a estudar, e é por isso que ela tem aí esse resultado aí maravilhoso. E eu te perguntar sobre farinha. Sim. No Brasil, temos farinha muito boa? A gente tem farinhas específicas para pão francês aqui no Brasil. Na verdade é que a gente, como usuários domésticos, a gente não sabe comprar farinha. Então tá, uma dica pra gente então. Infelizmente hoje a gente está começando a entender um pouco sobre farinha. E aí a gente começa a encontrar nas gôndolas do mercado farinha para pizza, farinha para bolo, farinha para cupcake, farinha para pastel. Lá fora, se você for, você encontra uma imensa variedade
para aplicações diferentes. Por exemplo, para panetone, eu preciso de um tipo específico de trigo, que aqui no Brasil, infelizmente, eu como usuária doméstica, eu não consigo comprar. Como padaria, como indústria, eu consigo encomendar. Entendi. Então, assim, são farinhas específicas, não é qualquer farinha. E são moinhos nossos aqui do Paraná? Nós Sim, temos. Aliás, temos bons moinhos aqui no Paraná. E, assim, que estão fazendo... tá aparecendo um nome no mercado. Sim. Tá? Então, assim, na nossa região aqui a gente tem um moinho, que é o Moinho Globo. O Moinho Globo. Vamos falar, porque coisa boa a gente tem que divulgar, né? Pra dona de casa não ficar tão perdida. Isso. O Moinho Globo fica em Sertanópolis. Tá? Da família Venturelli. Então, assim, eles já têm uma farinha de boa qualidade para aplicação doméstica e uso de padaria. Tá? Então, por exemplo, dá para fazer panetone? Eu tenho conversado com a Mariana, né? Ainda eles fazem um trigo específico para isso, mas assim, não dá para comprar 1 quilo. Entendi, você teria que comprar em grande quantidade. Exatamente. Tá? Então, infelizmente, hoje, só as importadas. E aí a dona de casa vai ao mercado, ela tem lá 30 tipos de farinha. Dá uma dica, assim, o que está no rótulo? Que ela pode, ela se baseia como? Lá no rótulo, farinha de trigo especial, farinha de trigo... Hoje a gente só pode dizer assim, a gente tem farinha branca tipo 1, né? A farinha tipo 2 já é indicada para fazer bolachinhas, algo mais assim para bolo, não para pão. E aí farinhas específicas para pastel, para pizza, porque daí você abre e não encolhe. Olha isso, gente. Tá? Então o que eu indico é isso, tá? Então farinha tipo 1, usa farinha tipo 1 para começar tipo 1, a fazer pão. Para vocês serem aprendiz de padeiras, porque em casa a gente de vez em quando, né, se aventura a fazer lá um pãozinho. E aí a farinha para bolo pode ser qual? A 1 também? Basicamente a farinha para bolo você pode usar tanto a 1 como a 2, tá? O bolo é diferente do pão. Se eu bater muita massa do bolo, ele fica, sabe aquele bolo embatumado? Sim. Excesso de batimento. Entendi. Tá? Gente, eu tô apaixonada. Kelly, eu não sei nem como te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Eu sei que você ontem fez pães, você está se dedicando ao panetone, de tanto que eu fiquei no teu pé. Porque eu acho assim, as pessoas elas precisam dessa informação. Sim. Principalmente, gente, na fermentação. Porque mesmo eu, Lucélia, tenho um problema seríssimo com dieta, porque eu não consigo ficar sem comer pão. E aí falam assim, o pão é o que estufa. O pão é o que demora a digestão. Não. Vocês viram que o que ela explicou? Que tudo é o tempo. Deixa eu só tentar explicar por que estufa, tá? Porque assim, o trigo, ele vai ser o alimento do fermento. Sim. O fermento é fungos e bactérias. É o bichinho. Ele vai comer o trigo, tá? Só que assim, dentro do trigo tem um negócio que a gente chama de amido, que é o açúcar. Sim. Tá? Quando o fermento não consegue fazer o trabalho por completo, consumir todo esse açúcar, tá? Quem vai fazer o nosso estômago? E aí é por isso que a gente sente aquela sensação de estufado, aquela azia, pelo excesso de amido que não foi fermentado. E aí a gente, exatamente. Então, eu não sou uma pessoa assim que, não, tem que ser de fermentação natural. Não, eu sou defensora do pão que ele é fermentado por um longo período, tá? Porque aí o fermento com pouquinha quantidade, não precisa ser excessiva, uma pouquinha quantidade ele vai consumir todo esse açúcar que faz mal pra gente. Faz mal. Exato. Então 4 horas de fermentação. Pra começar a brincar. Pra começar. Isso. Você já chegou a quantas horas? Tem gente que faz aí com 36, por exemplo, tem pizzarias que fermentam 72 horas. Gente. E a massa fica uma delícia, fica crocante, não fica azedo. Entende? Então, o fermento em si, não importa a origem que eu vou usar, se é fermento de ordem industrial ou natural. Sim. O importante é que eu faça uma longa fermentação. Minha recomendação, de verdade, 8 horas. Por quê? 4 horas... qualquer um dos fermentos só vai eliminar, produzir gases, vai fazer estufar, ok? Não vai consumir todos os amidos que precisa. A partir de 4 horas, eu começo a ter biodisponibilidade de minerais, que faz bem para o nosso organismo. E a partir de 8 horas, tanto faz a origem do fermento, se é industrial ou natural, a própria farinha já tem um pouquinho de fungos e bactérias.
É natural também. Contato do ar também. Então, a partir de 8 horas, independente da farinha, independente do fermento, desculpa, a fermentação já vai estar propícia para que a gente não sinta mais a sensação de estufado, de azia, exato, desconforto que dá o trigo. E aí fica tudo muito mais digestivo. Gente, uma coisa que eu queria te perguntar, antigamente falava-se assim, pão natural é duro. Não é totalmente duro, né? Esse é um de fermentação natural. Se a gente apertar... É isso, gente. Esse aqui tá fresquinho, tá? Eu tô judiando um pouquinho desse panetone porque ele tem que descansar 12 horas depois de assado, tá? E eu não tive tempo, então assim, eu queria trazer, senão a gente não ia ter nada pra mostrar, né? Então ele tá meio... mas ele tá super macio, se você apertar. Então a questão do pão natural, gente, é porque daí é um tipo de pão. Um pão Exatamente. vai ser duro. Exatamente. Tá? Um pão convencional, não, ele vai chegar na textura assim, macio. Exato. Olha isso. Ó, eu vou só dar uma dica, assim, ó, se eu quero um pão macio, não casca dura, usa o fermento comercial, industrial. Que é esse aqui. Que é esses dois aí, ou esse ou gente, o seco ou o fresco. Mercadinho tem. Isso. Padaria tem. Exato. Tá? Faça longa a fermentação. Sim. Agora, se você tiver tempo de 12, para cima de 12 horas, faça com o fermento de ordem natural. Eu vou mostrar de novo, que é esse aqui, que lembra a casa da vovó. Isso. Que é esse aqui. Exatamente. E eu quero provar esse chocotone, que eu tô aqui me segurando, sabe? Eu já tô até íntima, já, chamando de Lu. Vai ser minha amiga. Eu já deixei ele fatiado. Sabe por que há muito tempo eu sou sua amiga? Porque eu te sigo no Insta. Obrigada. Ó, ele já deve ter secado um pouquinho por causa do ar, gente, mas eu acredito que ele está... Nessa musiquinha de suspense... Nossa, peruca, você tá só que me olha, né? Gente, olha isso aqui. Kelly, você tá realizando todos os meus sonhos hoje. Queria que fosse de fruta, que eu sei que você prefere de frutas. Mas não deu de frutas hoje. Puxa aqui, ó, vamos ver se a gente consegue desfiar. Peraí. Não sei, quer puxar? Eu não ligo. Assim, ó. Vamos ver se vai desfiar, né? Gente, olha isso. Olha isso aqui. Tá bem? Cheirinho de laranja, não tem cheiro de fermento. Sabe que eu morei no Japão há muitos anos. E eu comi um pão lá que era assim, nesse sabor, essa textura. E eu tenho algumas coisas que eu comi no Japão que eu nunca mais achei no Brasil. É avocado? Ou chocolate? É, chocolate. Eu faço ele. Tem que ter outro programa. Chocopan. Vocês não sabem o que é isso. Eu vou contar pra vocês. Ó, saúde e bem-estar. Vocês viram, gente? Quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. E eu tinha falado para os meninos, falei, gente, fermentação é muito importante. Muito. Porque hoje está muito em alta, está muito na moda, muitas coisas. E ó, de verdade, eu acho que tem muita coisa aí que está na moda que não foram feitas para comer. Infelizmente, assim, a nossa correria, né, de trabalho, dessa vida louca que a gente tem, faz a gente encurtar. Na verdade, assim, a Revolução Industrial causou tudo isso, né, na planificação. Mas a gente também não pode reclamar, porque a gente evoluiu, né, mas a questão olha, da evolução. O fermento da vovó, se vocês têm tempo, ainda é o melhor, gente. Não desmerecendo, né, os industrializados, que é o que nossa vida corrida realmente pede um fermentozinho desse. Mas olha a perfeição disso aqui. Olha só, tá tão macio que ele até amassa, ó. Ele até amassa. É indescritível. Infelizmente, Kelly Cato só ano que vem no Brasil, né? Eu sei que ela dá cursos também, tem algumas padarias. Esse ano eu fiz só um curso só de panetone, pela minha correria, né? Que eu tava no interior de São Paulo. Mas pro ano que vem tem a escola também, onde eu sou professora. Né? E aí a gente tem que se organizar. É feio, né? Ficar comendo pertinho de vocês, vão ficar Mentira, muita vontade. Olha, eu quero te agradecer de novo. Agradeço. E a minha gratidão à Escola Minu, né, que cedeu pra gente esse espaço. Até vocês devem ter, vocês vão escutar esses barulhinhos assim, porque é uma escola que está em movimento. Está funcionando. Ela está funcionando, tem uma sala ali ao lado, uma cozinha industrial formidável, cheia de chefe. Não é? Isso. Eu acho que eles já são chefes. Futuros chefes. São futuros chefes. Isso. E a gente pode gravar outras vezes. Claro. Porque a Kelly tem muita coisa boa para ensinar que, gente, faz bem à saúde.
pode comer o pãozinho sim, lembrem sempre só onde vocês estão comprando o pãozinho, né? Como é feito o pãozinho. Exatamente. Mas ele não é tão mal assim não, né? Só não de forma. comam em excesso. Exatamente. Então, Obrigada. não vou nem passar contato da Kelly Cato, porque só no Instagram, tá? Como Isso. Kelly Cato, _79. 79, isso. Sigam, tá? E acompanhem ela, que de vez em quando ela passa por Londrina. Obrigada, Obrigada, Lu. Kelly. Obrigada. Ficou bom.